Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Vamos então entrar na palavra. Abra comigo no Salmo 23, estamos aprendendo sobre ele. Hoje é o 7º dia do Salmo 23. Dá vontade de falar 23 dias do Salmo 23. Quanto mais você fala, mais você quer falar, mais você aprende com a palavra. Eu até costumo falar, uma coisa é você conhecer, o pessoal fala assim, o Salmo 23 é o Salmo do pastor. Pois é, você conhece o Salmo do pastor, mas conhece o pastor do Salmo? É isso que faz a diferença. O pastor do Salmo, é ele que você tem que conhecer. É igual a história de Jesus. Eu conheço a história de Jesus. Conhece o Jesus da história? Conhecer a história de Jesus não vai te levar a lugar algum, mas conhecer o Jesus da história leva. Vamos então, Salmo 23, vou ler o texto todo, depois eu vou ao texto que para nós é mais interessante hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Temos falado aqui a cada domingo do cuidado, do bom pastor para com as suas ovelhas. Davi, como era pastor e cuidava bem do seu rebanho, ele sabia muito bem se colocar diante de Deus e dizer para Deus também, Deus, assim como eu cuido das minhas ovelhas, eu sou uma ovelha e eu tenho um pastor que é o Senhor que cuida de mim. E ele verdadeiramente cuida de nós. Estamos aprendendo aqui a cada domingo sobre este cuidado. E hoje eu queria chamar a sua atenção sobre esse versículo 4. Ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Eu não teria medo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Na verdade, eu vou falar mais da primeira parte do versículo, a parte da vara e do cajado não dá tempo de falar aqui agora. Mas a primeira parte é interessante para nós, porque eu tenho falado hoje aqui para as pessoas que sofrem com medo. Um medo excessivo, um medo anormal. A pessoa ter medo, eu até costumo falar que o medo, às vezes, ele acaba sendo um sistema de defesa. O medo, em alguns momentos, ele age como um sistema de defesa. Por exemplo, se você tem medo de um cachorro, por que você tem medo? Ele pode fazer algum mal realmente, né? A velocidade, por exemplo. Você está correndo muito no carro, vem aquele medo no coração, você diminui. É um sistema de defesa também. Mas o problema é quando o medo ele fica excessivo. Quando ele é exagerado. Esse é que é o problema. Quando a gente fala assim, eu vou orar para a pessoa que tem medo, é para tirar esse medo excessivo. Eu me lembro de um homem que ele não saía de dia. Eu fiz atendimento a ele tinha 45 anos. A esposa do lado, no escritório. E ela disse, pastor, ele não vai, sei lá, daqui numa caiaca sozinho. Teria que ir com a esposa junto, sol quente. Não andava sozinho, mesmo no sol quente, não conseguia andar. Não é normal, um de 45 anos. Tem uma criança do Bodedões aí, vai. Eu lembro um garotinho que ia para Paraíba. Eu tinha 10 anos de idade e ia sozinho para Paraíba. 10 ou 12 anos, não sei o que tinha. A mãe fazia autorização para ele viajar de avião e o menino sozinho para Paraíba. Daí, um homem de 45 anos não vai, né? Então não era normal, eu lembro que eu fiz oração por ele para libertá-lo disso. Então tem coisas que são exageradas, o medo é exagerado, é isso que a gente está tratando aqui hoje, para orar e repreender esse mal para você ser abençoado. Amém, povo de Deus? Aquilo que é exagero, aí isso tem que ser vencido em nome de Jesus, porque sentir medo, em algum momento você já deve ter sentido também, pastor, eu já senti e me assustei com uma situação. Mas, irmãos, nosso Deus quer nos libertar. O medo, ele existe. Então, por que falar disso aqui? Porque as ovelhas são um bichinho medroso para chuchu. As ovelhas são muito medrosas. Para você ter uma ideia, a ovelha se assusta até com o reflexo dela na água. A água tinha que ser tranquila, calminha, ainda assim, às vezes o pastor tinha que dar água para ela beber, porque até o reflexo dela na água assustava. Por que a ovelha tem tanto medo? Por que é um bicho tão assustado? Porque ela não tem defesa nenhuma. A ovelha não tem garras para se defender, como uma águia tem. Ovelha não tem veneno como uma cobra, não tem caninos como um lobo. A ovelha não tem nada, não tem uma carapaça.
né, como tem o jacaré, um couro grosso, não tem nada, a ovelha não tem nada. Se o predador pegar, já era. Então, porque ela não tem defesa nenhuma, é um bicho muito medroso. Tem medo de tudo. Por isso ela precisa do pastor ali do lado. A presença do pastor traz segurança para ela, porque ela é um bichinho muito medroso. E quantos de nós também, às vezes sentimos medo em algum momento? Talvez quando criança, na adolescente. Hoje não, você superou, né? Mas quem de nós, quando criança, não tomou um susto? Quem já tomou um susto grande aí? Ô, pastor. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu devia ter uns 13 anos de idade. Eu saía 5 horas da manhã para trabalhar, tomava um ônibus de 5h15 lá embaixo. E tinha que descer, pelo menos uns 15 minutos andando. Não tinha luz direito, não tinha nada, você tinha que descer para tomar um ônibus lá embaixo. Eu descia. E na época não tinha Jesus, e você escuta as pessoas falarem tanta coisa, né? Você já ouviu falar no período da quaresma, não já? Sua mãe falava para você que na época da quaresma você vê lobisomem, você vê isso, você vê aquilo, você vê assombração. E a mente humana é um campo fértil para muita coisa. E eu descendo de manhã cedinho, frio de Petrópolis, um russo, e eu ia descendo, pouca luz aquela coisa, eu descendo. Eu me lembro como se fosse hoje, de repente, eu olhei no canto da rua, assim, você já está com medo. Quando você está com medo, você vê muita coisa, né? Você já vê até que não tem, né? Tinha um porco, irmão, mas um bichão, imagina um porco grande, bitelo mesmo, grandão o porco. Aí eu passei, falei, o que esse porco está fazendo no canto da rua essa hora? O porco tinha que estar no chiqueiro dele, né? Aí quando eu olhei para o bicho fez assim para mim. Você ri porque não foi você. Irmão, acho que eu nunca corri tanto na vida, não, irmão. Foi o que um porco está fazendo essa hora de madrugada no canto da rua? Irmão? Eu cheguei rapidinho no ponto do ônibus. Você está rindo de mim, mas você deve ter tomado um susto também bonito na vida aí. E você está rindo. Mas, claro, a gente é criança, a gente já estava com medo mesmo. Hoje em dia não tem esse negócio, né? Mas na época, estou contando só para você entender. A ovelha é assim. A ovelha tem medo de tudo. Por isso ela precisa ali do auxílio do pastor. É aí que entra essa questão do vale da sombra da morte. O Davi, ele disse assim, ainda que eu andasse, não está dizendo que ele andou, não está dizendo que ele estava, que ele passou, ainda que passasse, se eu passasse, eu não teria medo. Alguns teólogos dizem que o vale da sombra da morte era um lugar fictício, não era um lugar de verdade, não existia o lugar, era uma situação. Ainda que eu passasse por um momento difícil, por uma situação complicada, uma situação perigosa, eu não teria medo porque Deus está comigo. Outros dizem que sim, existia o vale da sombra da morte. Mas o Davi não diz que passou lá, ele disse ainda que eu passasse. Mas, enfim, o vale em si, ele sempre fala de uma dificuldade, de um lugar complicado. A montanha, você está lá em cima, o vale é lá embaixo, o vale é um buraco. E você não vai ver um vale com nome bonito. Geralmente vale tem nome feio. Olha lá, o Vale de Ossos Secos. Era um cemitério. É bonito um cemitério? Não é não. A Bíblia fala de outros vales, o Vale de Baca, por exemplo. O que era o Vale de Baca? Um vale de lágrimas. Tinha ali as árvores de Baca, que eram aquelas árvores que descia uma resina pelo caule delas, parecia que a árvore estava chorando. Então, vale geralmente é um lugar feio. Não tem na Bíblia, mas existe um lugar chamado Vale do Diabo. Você não vai ver o Vale da Alegria. Você não vai ver um lugar chamado o Vale da Paz. Né? O vale, não, vale é sempre um nome feio, porque é um lugar complicado de se passar. Os vales eram lugares acidentados. Os vales eram lugares, muitas das vezes, onde o pastor tinha que passar, que a erosão é que fazia, eram buracos. Eu lembro, eu vi um camarada uma vez no lugar, passando, que tinha um buraco assim, uma valeta grande, dava para passar, mas aquilo ali foi esculpido pela chuva, a erosão causou aquilo. De tanta chuva passar, ele abriu aquele val, aquela valeta, né? Grande. E ele falou que a qualquer momento, se chovesse lá em cima da montanha, a água descia, alagava aquilo ali e matava ele ali. E o pastor passava por esses lugares com as suas ovelhas. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um lugar chamado Guapimirim, tem muita cachoeira. Em Guapimirim costuma acontecer muito o fenômeno chamado cabeça d'água. O que é cabeça d'água? O pessoal está aqui na cachoeira, está chovendo lá em cima, na montanha, e o nego não sabe. E aí, de repente, o volume de água, né, está chovendo lá, a água vai descendo, e a pessoa está aqui e nem sabe que está chovendo lá em cima.
e de repente o volume de água aumenta e mata pessoas. Muitas pessoas já morreram lá assim. Elas não esperavam que o volume de água crescesse de repente, nem sabia que estava chovendo lá em cima e desce aquele volume de água grande. Então o pastor passava por dentro daquelas valetas, daqueles vales também, a qualquer momento podia alagar aquilo ali e matava ele com a ovelha e tudo. Então era um lugar perigoso. Além de que, geralmente, quando eles passavam pelos vales, estavam voltando para casa. E ele voltava no horário que já estava começando a escurecer. Imagina a ovelha que já é medrosa, escutando o coiote uivando, sabendo que tem perigos, passando no lugar apertado. Às vezes o vale era um lugarzinho apertado, se escorregasse, caía lá embaixo. Se a ovelha escorregasse, caía. Ele tinha que resgatar a ovelha. Então a ovelha já tinha seus medos. O vale era um lugar de muito medo. Mas ele tinha que passar ali com as suas ovelhas, não tinha jeito. Ele tinha que passar. Como convencer um bicho cheio de medo a passar num lugar desse? É igual as pessoas. Tem gente que fala assim, naquele lugar eu não vou de jeito nenhum. Às vezes é um lugar que é perigoso, né? Lá no Rio tinha uns lugares assim que você fala, você mora em tal lugar? Eu não vou lá não, de jeito nenhum. As pessoas têm medo porque o lugar é perigoso. Tem gente que tem medo do Rio de Janeiro, de onde eu vim. Tem gente que fala assim, eu nem passo pelo Rio de Janeiro, eu vou pro Rio de Janeiro, não é isso tudo que o nego fala, né? Mas tem gente que tem medo. Imagina então um lugar chamado, né, o Vale da Sombra da Morte. As pessoas têm medo. A sombra da morte pode representar ali também o perigo de morrer. Você corre o risco de morrer naquele lugar. Está sujeito à morte. Há pessoas que estão debaixo da sombra da morte mesmo. Tem gente que diz assim, olha, eu acho que eu só vou viver até 50 anos. Quem falou que você vai viver só até 50 anos? Você está debaixo da sombra da morte, então. Onde é que você leu isso? Quem é que falou isso para você? Ah, uma voz me diz, é a voz do diabo, não é a voz de Deus, não. Isso não existe. Ah, algo me diz. É o diabo que diz, então, você tem que repreender isso. Há pessoas que parecem que estão debaixo da sombra da morte, tem ficção por morte. Eu vi um camarada uma vez que gostava de cemitério, gostava de dormir dentro do caixão. É normal dormir dentro do caixão? Está amarrado, prefiro minha cama quentinha. Hã? Ou tem ficção por morte, ficção por caveira. Não tem gente que gosta de uma caveira? Aquele camisão com uma caveira gigantesca. Tem gente que está debaixo da sombra da morte e não percebe. Antigamente eu usava também. Eu falei, pô, que caveira? Que prazer que eu vou ter de andar com a caveira. Lembra uma vez que eu fui comprar uma camisa no lugar, minha esposa estava comigo, e eu não tinha reparado que tinha uma caveira ali no negócio ali. Aí o camarada, como percebeu que eu era crente, não precisava falar que você é crente, as pessoas notam, olha assim, pô, esse camarada... só que essas camisas, elas têm a caveira. Eu falei, é mesmo, quero isso não. Eu vou fazer o que com a camisa de caveira? Né? Que é um símbolo de morte. Ah, pastor, o que tem de mais a caveira? A caveira é um símbolo da morte, você não sabia? Vai ficar andando com símbolo de morte para quê? Para atrair morte para você? Ah, pastor, eu tenho um cordão lá que tem uma caveira bonita assim, você está atraindo a morte para você andando com aquilo? Eu não quero andar com isso não. Mas enfim, não é o assunto que eu quero tratar aqui. Eu estou falando do Vale da Sombra, um lugar de dificuldade. O vale sempre é um lugar de dificuldade, independente do nome dele. Como fazer uma ovelha, que é um bicho medroso, passar pelo vale, passar por aquele lugar, por aquela ribanceira, por aquele lugar complicado, às vezes é num lugarzinho apertadinho, quase caindo lá embaixo. Não sei se você já viu uns vídeos, passam uns vídeos, às vezes, o pessoal andando lá no Peru, nas colinas do Peru, o ônibus tem que passar apertadinho assim. Eu fico pensando como é que o nego passa no lugar do negócio daquele. O pastor tinha que passar ali com as suas ovelhas. Como passar ali com um bicho que já é medroso por natureza? Que qualquer barulho se assusta, que qualquer coisa se assusta. Como passar por ali? Sabe como é que o pastor fazia para que a ovelha passasse? Para acalmar a ovelha? Ele cantava para as suas ovelhas. Ele cantava para elas. Você consegue imaginar um pastor cantando para as suas ovelhas? Por que ele cantava? Para elas saberem que ele estava ali. Vamos botar um lugar apertadinho onde só tinha que passar uma ovelha atrás da outra. E o pastor tinha que ficar atrás. Elas não sabiam se o pastor tinha ficado para trás, tinha caído no buraco. Então ia aquele monte de ovelha na frente, em fila aqui, e aqui o buraco, e o pastor atrás. Elas não viam o pastor. Mas à medida que ele cantava para elas, elas sabiam que ele estava ali. Diga graças a Deus.
a voz dele, ó, não estou vendo o pastor. Se você fechar o olho, você não vê nada, mas você está ouvindo a minha voz, não está? Você sabe que eu estou aqui no altar. Ó, o pastor está aqui, eu não estou vendo, mas eu sei que ele está. A minha voz faz você saber que eu estou aqui. Ele então cantava para as suas ovelhas, irmãos. E elas, à medida que ouviam a canção, talvez não entendessem a música, mas sabiam que, à medida que ele cantava, a canção dele trazia calma para as suas ovelhas. Diga glória a Deus, irmão. A música as acalmava. E elas então iam passando ali uma atrás da outra naquele buraco, sabendo, não, meu pastor está aí, eu não estou vendo não, mas eu estou ouvindo, ele está comigo. Eu não estou vendo não, mas ele está comigo. É por isso que ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Como é que as ovelhas sabiam que o pastor estava com elas? Porque ele cantava para elas. Você consegue imaginar um Deus todo-poderoso que criou o céu, a terra, criou o universo cantando para você? Ele canta para nós, irmãos. E isso nos acalma. Isso acontece com os animais de verdade, acontece com as pessoas também. Eu me lembro no Rio de Janeiro, uma vez um vídeo, aconteceu um tiroteio no Rio de Janeiro, num bairro, e aí o professor, durante o tiroteio na escola, você deve ter visto isso, ele reúne a turma dentro de uma sala e começa a tocar violão e cantar com eles. E ele canta para a turma. Enquanto o tiro comia lá fora, ele cantava com seus alunos, e os alunos calmos, apesar do tiroteio lá fora. Parecia que lá fora não acontecia nada, porque as crianças estavam tranquilas, porque sabiam que ali, veja, esse professor agia como pastor das ovelhinhas dele, e as ovelhas sentiam segurança naquele professor. Ele sabia que não era hora de ensinar matemática, porque não ia adiantar, mas ele as acalmava com música, e as crianças tudo sentadinhas escutando a música, e o tiro caindo para lá. No ano passado também, um médico, você deve ter visto isso, um médico tocando violino no hospital, enquanto as pessoas estavam enfermas. Logo começou, né, aquela coisa da Covid-19, estava, né, e a doença apareceu do nada, e tinha muita gente, e ele no hospital tocando violino para os doentes. Você vê que o médico vai além de dar remédio, além de curar. Ele sentiu que ali o rebanhozinho dele, o médico agiu como pastor, acalmando os doentes com a sua música. O vídeo é bonito, irmão. Você, gente, olha que ideia esse camarada teve. Todo mundo desesperado. O que as pessoas estavam pensando? Quem estava doente? Vou morrer. Eu estou no vale da sombra da morte, eu vou morrer, essa doença me pegou, eu vou morrer. Mas enquanto o médico cantava, eles iam se acalmando, diga graças a Deus. E eles passavam pelo vale. Ali era o vale da sombra da morte mesmo, imagina todo, porque logo no início, então, as pessoas pensavam assim, peguei esse negócio, vou morrer. E do jeito que a mídia faz, não é? Parece um filme de terror, o noticiário. Mas a música os acalmava. Pessoas gostam de música, animais também gostam de música. Eu vi uma vez eu estava vendo uma entrevista de um cantor secular, e ele falou algo interessante. Ele disse que uma vez alugou um sítio para fazer um ensaio, para preparar o CD dele. Estava montando o CD novo, precisava ensaiar. Aí alugou um sítio e ficou durante um tempo naquele sítio ensaiando. Vamos botar que ficou 2 meses, 3 meses, não sei. O tempo que ele ficou ali no sítio ensaiando, ele contou que quando terminaram os ensaios, o dono do sítio depois o procurou para conversar com ele. E disse para ele, olha, eu queria contar uma coisa para você. No tempo que você ficou aqui ensaiando, as ovelhas produziram mais. As vacas produziram mais leite. As galinhas colocaram mais ovos. Por incrível que pareça, o tempo em que você estava aqui tocando, os meus animais produziram muito mais do que costumam produzir. Depois que terminou o ensaio, voltou ao normal, mas no período do ensaio, eles começaram a produzir mais. Ou seja, a música fazia bem aos animais e os animais produziam mais. Olha só, bicho também gosta de música. Aí você entende que o pastor, você vê a sabedoria dele. Bom, as minhas ovelhas estão com medo. Eu vou cantar. E elas, ao ouvir a minha voz, vão perder o medo. E elas iam passando, porque ainda que não ouvissem o pastor,
Estavam passando pelo vale, um lugar difícil, onde o lobo estava ali, o leão estava ali, o urso estava ali. Podia a qualquer momento surgir um perigo, mas elas passavam porque ouviam a voz do seu pastor. Eu não estou vendo, mas eu ouço a voz dele, eu sei que ele está comigo. Diga graças a Deus. O bom pastor está com você em nome de Jesus, ainda que você não veja. Pastor, mas eu não estou vendo, não precisa ver, você só precisa crer. Você não ouve a voz dele? A voz dele está falando com você agora, a voz dele é a palavra, meu irmão. Em meio à palavra de Deus, Deus canta para nós, diga graças a Deus. A palavra não apenas fala, ela canta para nós. Ela é tão bonita que é como uma melodia. Ela canta para nós. Imagina um Deus todo-poderoso como esse cantando para mim e para você. E existem mensagens que são verdadeiras canções. A mensagem chega para nós e você fala assim, gente, que coisa linda. Ainda hoje aqui, tem coisa que a gente não pode nem falar. Enquanto eu estava pregando hoje cedo, Deus me deu uma inspiração, uma revelação aqui, que eu falei, gente, é igual música para mim. Chega igual música no meu ouvido. Eu falei, Jesus, olha só que coisa linda. Irmão, Deus canta para nós, diga graças a Deus. Olha aí para o seu irmão e fala assim, Deus está cantando para você. Irmão, pensa comigo, existem vozes que são lindas, ou não é? Existem canções que são lindas, tem canções que eu falo com a minha esposa Cristina, essa música é a música da minha vida, que eu falo assim, é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na vida, assim, tem coisa linda, tem muita música bonita. Esta Oceano, por exemplo, guia-me para que em tudo em ti confie, irmão, é algo extraordinário aquilo ali, você se imagina mesmo andando sobre as águas, igual o Pedro, né? Se pessoas conseguem fazer uma música tão bonita, com uma voz tão bonita, com uma melodia tão bonita, você imagina o próprio Deus cantando para nós, irmãos. Tem como você sentir medo diante de uma canção tão extraordinária, de uma voz tão linda como a voz do nosso Deus? Se você sente medo é porque você não está ouvindo a voz de Deus, então. Porque onde tem a voz de Deus não tem espaço para medo. Por que o Pedro não teve medo de ir até Jesus? Porque Jesus falou, vem. Então vou, se Jesus falou que eu posso ir, eu vou, acabou. Não vou ter medo de andar sobre as águas, porque Jesus está me chamando, então eu vou. Se tem medo, é porque você não está ouvindo a voz de Deus, você não está ouvindo a voz da palavra, você não está ouvindo a canção da palavra. A palavra, muito mais do que falar conosco, ela canta para nós, irmãos. E essa música bonita que é a palavra de Deus, nos faz crescer, nos faz produzir, nos faz ser mais abençoados e tira o medo do nosso coração. Irmão, você não sabe, talvez a gente fala assim, que nem eu contei aqui, coisa de criança. Eu era criança, hoje não tem mais esse negócio, mas tem pessoas que mesmo adultos sofrem de um medo terrível. Pra você ter uma ideia, eu lembro de uma irmã que nós ganhamos para Jesus, ela veio do satanismo. Eu nunca vi um medo tão grande em uma pessoa, ela tinha 38 anos de idade. Ela chegava na igreja e ela não conseguia sentar no último banco. Eu tinha que arrumar uma cadeira para ela encostada na parede. Não podia ter ninguém atrás dela, porque ela tinha medo das suas costas. E a pessoa do satanismo tem essa coisa de proteger as costas. Então ela andava assim, ó. Era assim que ela andava assim, encostada na parede. Quando você a via, qualquer lugar que ela chegasse, ela caçava uma parede e ficava assim. Ninguém podia entrar atrás dela, protegendo suas costas. Era assim o tempo, na rua era assim. Ela ia andando assim, encostada na parede, de medo das suas costas. E aí, quando ela entrou na igreja, ela ficava olhando para o porteiro da igreja. Para o porteiro que eu falo, o obreiro estava na porta ali, né? E ela dizia assim, olha, se ele ameaçar fechar isso aqui, eu saio correndo. Medo de ficar fechado, medo de ficar trancado, medo de lugar fechado. Porque já tinha sofrido muito com isso. Uma vez ficou trancada tantos dias, castigo que o demônio deu a ela lá, ficou trancada tantos dias dentro de um quarto. Ela tinha medo de ficar trancada. Mas aos pouquinhos Jesus vai tirando o medo. Eu pregava para ela e dizia, olha, a Bíblia diz, cerca-me por detrás e por diante e sobre mim põe a sua mão. O Deus que servimos, ele me cerca por detrás, atrás de mim está Deus guardando a minha retaguarda, ninguém me pega pelas costas porque Deus está aqui atrás de mim, ele me cerca por detrás, diz a Bíblia, me cerca por diante, na minha frente ele está, atrás ele está e sobre mim ele põe a mão, diz a Bíblia, não precisa ter medo não, ele está me guardando, e aos pouquinhos ela foi, aí sentou no último banco, com uma obreira atrás dela, tinha que ter uma obreira atrás, toda hora eu olhava assim, o obreiro está atrás de mim.
E aí veio chegando para o meio do salão, até sentar no primeiro banco. Hoje não tem mais medo de nada, para a glória de Deus. Tinha medo de praia, minha esposa lembra. Medo de peixe. Não, peixe é de Iemanjá, não posso comer peixe. Um dia a gente chamou ela para comer conosco, eu tinha peixe, não posso comer isso não. Pode. Não, o peixe é de Iemanjá, não, o peixe é de Jesus. Pode comer o peixe sim, o peixe foi para comer. E Deus vai tirando os medos. Um dia nós a levamos na praia para ela perder o medo da praia. Ela dizia, na praia é de Iemanjá, a água vai me puxar. Não puxa não, você pode ir lá. Não posso pisar na areia da praia? Não pode, vamos lá pisar. Aí a levamos até bem pertinho da água, assim, para molhar o pé na água. Pode molhar que não tem medo, não. Tinha medo de olhar para cima. Só olhava para baixo. Falei, não, você pode olhar para cima. Não, não posso. Pode. E o dia que olhou para cima, ficou maravilhada. Olhou, viu o céu estrelado. Ela disse que estava contando com as amigas dela. Olha que coisa linda. Nunca tinha visto um céu estrelado. Medo de olhar para cima. O diabo prende as pessoas onde? No medo. Trava as pessoas onde? No medo. Amarra as pessoas no medo. Mas que bom que nós ouvimos a voz de Deus, e a voz do nosso Deus tira os nossos temores. Diga graças a Deus. Escute, Deus é conosco na montanha. Deus é conosco no vale também. Deus é conosco lá em cima. Deus é conosco quando estamos lá embaixo. Aliás, a Bíblia fala de uma batalha que o povo de Israel venceu. E ao vencer, os inimigos vieram e disseram assim, olha, vocês ganharam porque o exército de vocês estava no monte. Quem está em cima leva vantagem. Se vocês estivessem aqui embaixo no buraco, se a batalha fosse aqui embaixo, vocês iam perder. E Deus então foi e promoveu uma segunda batalha com o mesmo povo e disse, agora a batalha vai ser lá embaixo. E lá no vale, Deus foi e deu vitória também. É como se Deus dissesse, eu sou Deus de montes e sou Deus também de vales. Diga graças a Deus. Deus está comigo quando eu estou lá em cima, quando eu estou bem, quando eu estou prosperando, quando as coisas estão indo de vento em popa, mas Deus é comigo também quando eu estou lá embaixo no buraco e as coisas estão dando tudo errado, mas Ele é comigo no vale também. Deus me dá vitória no vale também. Ele está comigo no vale. Como é que eu sei que Ele está comigo? Eu consigo escutar a voz dEle. Diga glória a Deus, irmãos. E a voz do meu pastor me faz entender que Ele está perto de mim. E eu não tenho que ter medo porque Deus está comigo. É aí que o Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o lugar onde a morte está me rodeando, eu não temeria, porque Tu estás comigo. Como é que eu sei que Ele está comigo? Porque eu ouço a voz dEle cantando para mim. Diga graças a Deus. Eu sirvo a um Deus que canta para mim. E eu consigo ouvir a voz dEle, é por isso que eu não tenho medo. E é tão bom quando a pessoa supera os seus medos, vence os seus temores. Pastor, eu tinha um medo de morrer. Eu lembro um rapaz na igreja que eu passei, que ele vinha na hora do almoço na igreja, e ele pediu oração, pastor, ora por mim, pastor, meu coração está acelerado, eu vou morrer, não deixa eu morrer não, pastor, não me deixa morrer, pastor, não posso morrer. Eu falei, tu não vai morrer não, vem cá. Fazia uma oração e dava um abraço nele, e eu dizia, vem cá que eu vou dar um abraço em você, escuta, você não vai morrer porque Deus é com você. Aí ele vinha na igreja no outro dia de novo, com aquela mesma sensação. E foi assim durante um tempo, até que ele ficou liberto. A última vez que eu conversei com ele, não tinha mais nada. Estava bem. Ué, irmão, acabou aquele negócio? Acabou, pastor. Não tem mais aquela sensação de morte, não. Sumiu. Deus liberta a pessoa dos seus temores. Qual o medo que você tem? Medo de morrer? Você tem medo de morrer porque você não está com Cristo. Eu não quero morrer agora. Sou novo. Mas se morrer eu estou no céu, não tem problema não. O que o Paulo disse? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se morrer eu estou com Cristo. Preocupado não tem medo da morte não. Deus está comigo, como é que eu... Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não tenho medo porque Ele está comigo, acabou. Ainda que eu morra, eu estou no céu. Tem medo do quê? Então, quando você ouve a voz de Deus, o medo vai embora, irmão. Eu queria que você soubesse que Deus canta para você. Momento do perigo. E olha, o pastor faz assim, que nem eu contei para você, assim como o professor fez, com o seu rebanhozinho cantando para eles para acalmar, o pastor faz assim também, para acalmar você em nome de Jesus.
Ouça a voz de Deus. Deus canta para você para te abençoar. Então, não fica desesperado, com medo disso, com medo daquilo. Está tudo no controle de Deus, em nome de Jesus. As ovelhinhas vinham ali, aí o lobo uivava lá longe, mas elas ouviam a voz do pastor. Não, o pastor está cantando, ele está perto da gente. Se o lobo vier, ele pega o lobo e mata o lobo. Igual o Davi matava lá o urso e matava o leão lá. Escutava, podia até escutar o leão rugir para lá. Não, o leão rugiu, mas o pastor está conosco. Diga graças a Deus. Não tenha medo. É aí que a palavra diz, mas agora, assim diz o Senhor, Isaías 43, né? Assim diz o Senhor que te criou e que te formou. Não temas. Não temas. Por quê? Porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Nem a chama vai arder em você. Não tenha medo. Deus é com você em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Põe essa palavra dentro do seu coração. Tem uma canção que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Há um texto na Bíblia que diz que aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Joga esse medo fora hoje, em nome de Jesus. O salmista no Salmo 27, versículo 1, ele diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Não vou ter medo de nada, porque Deus é comigo. Eu falava que na sexta-feira, eu lembro de um irmão que ele tinha muito medo das imagens. As imagens. As pessoas adoram imagens. Ele tinha medo das imagens. A Bíblia diz que você não tem que adorar imagens, você tem que adorar a Deus, né? Mas ele tinha medo das imagens. Então, quando ele olhava uma imagem, ele ficava com medo delas. Tinha medo. E aí, um dia, lendo a palavra, tem um texto que Jeremias diz que o homem vai no mato, corta uma árvore, traz para casa e faz daquela árvore um Deus, uma imagem, e adora aquilo ali. E o Isaías disse, não pode fazer bem nenhum para ele, porque foi ele que cortou, foi ele que fez. É igual o púlpito, esse púlpito aqui, alguém cortou a madeira e fez. Que bem ele pode me fazer? Pode me dar alguma benção esse púlpito aqui? Não, foi o homem que fez. Aí ele entendeu o seguinte, bom, se a imagem não pode me fazer bem nenhum, não pode me ajudar em nada, ela também não pode me fazer mal nenhum. Ué, se não me faz bem, mal também não vai me fazer. Não perdeu o medo das imagens. Falou, não, deixa a imagem para lá, não vai me fazer mal não. Não tenho medo dela, não preciso adorar ela nem nada, deixa ela lá. Eu não tenho mais medo dela. Meu irmão, o medo vai embora quando você ouve o quê? A voz do teu pastor. Diga glória a Deus. E ele está cantando para você em nome de Jesus. Você é ovelhinha de Jesus. Eu imagino Davi sabia disso. Davi tocava harpa, você sabe, tocou para o rei Saul quando Saul estava perturbado. Eu imagino o Davi passando pelos momentos difíceis, pelos vários, com as ovelhinhas dele, tocando harpa para elas. E elas sabiam, olha, vão passar tranquila, porque o nosso pastor está conosco. Você vai passar por esse vale. Você vai passar por essa dificuldade, você vai passar por esse momento difícil, sabe por quê? Porque o teu pastor está com você em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você vai vencer, você vai passar. Cada um aqui sabe o que está passando, cada um aqui sabe o momento que está vivendo. Mas esteja certo, você vai passar, e você pode ter certeza que você vai passar, por quê? Porque o teu Senhor canta para você em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tranquilize o seu coração, porque ainda que você não veja, pastor, parece que eu não estou vendo, não. Mas você ouve a voz dele, e se a voz dele está falando com você, está cantando para você, você sabe que ele está com você em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir então a palavra do nosso Deus, irmãos. Mensagens que amparam com o pastor Paulo Sabino.